Realmente que o compromisso do cristão ele deve ser com a verdade, né? E só que a gente está submetido a uma instituição hierárquica, ok? Como que a gente consegue fazer de forma saudável? Eu digo a gente quem tem o dever de fazer isso, se tem que, se é que existe esse dever. Porque assim, acusaram o senhor de refratário ao Papa Francisco e em algumas ocasiões também de passar pano pro Papa Francisco, né? Então, Você vê que é um padrão, me acusa de coisas contraditórias o é, tempo todo. Ou eu sou resistente ao Papa Francisco, ou eu sou passapanista para o Papa Francisco. exatamente. Né? E aí, como é que a gente consegue chegar ao termo adequado e ser crítico também, sem deixar de romper e de respeitar a hierarquia, né? Até que ponto a gente deve fazer isso? Até que ponto a gente deve ser crítico? Como construir esse senso crítico sem romper, né, com a comunhão, com a hierarquia da igreja? Primeira coisa, eu acho que os textos do Magistério do Papa... Aliás, o Magistério do Papa Francisco, ele foi muito instrumentalizado por ambos os lados. Certo. Então, digamos assim, o espectro progressista absolutizou algumas afirmações Uhum. e silenciou outras, emudeceu outras. Porque e eu acho que isso tem uma coisa muito interessante do Papa Francisco, era a despreocupação que ele tinha de ser elegante, ele não tinha essa preocupação. Então, quando o bispo da Alemanha, um representante da Conferência Episcopal Alemã foi falar com ele, falou assim, eu sou da Conferência Episcopal da Alemanha. Uhum. Ele perguntou, católica? É aquele tipo de... Aham. Isso aqui não é uma fina ironia. Isso aqui é um chute Aham. nos testículos. Né? Outras coisas que ele também fez. Então, por exemplo, que o Papa Francisco aboliu o celibato dos padres, etc, Ah. etc. Ele disse, olha, ele disse, como Paulo VI, eu prefiro morrer do que abolir o celibato. Mas os agitadores ficaram o tempo todo dizendo, não, ele vai mudar, ele vai mexer, ele vai... No final das contas, você chega ao final do pontificado dele, tudo continua Uhum. exatamente tal qual. Não tem casamento de padre, não tem casamento gay, não tem ordenação de mulher, não tem nada, efetivamente. O que sobrou dessas agitações que fizeram durante o tempo dele? Nada. Então veja, eu acho que eu soube ler os documentos do Papa Francisco. Uhum. Então, já em Amores Letícia, quando saiu Amores Letícia, me mandaram, todas as nunciaturas mandaram para os bispos do mundo inteiro Uhum. algumas instruções sobre o que deveria ser respondido no caso de Amores Letícia, porque teria polêmica. Uhum. Eu recebi isso Era daí. previsto já, né? Eu recebi isso daí, né? E foi muito interessante. Ali, por exemplo, se dizia claramente, olha, não há... Ele diz no começo do documento, não tenho a pretensão de mudar em nenhum ponto a doutrina da igreja, o código de ética, nada. Tudo continua. Ele diz, ex Uhum. professo. Só que lá na frente aparece um determinado modo no capítulo 8º, famoso capítulo 8º de Amoris Laetitia, que parece que ele abre a possibilidade para divorciados recasados comungarem. Uhum. Parece. Aí até os jornalistas ficaram provocando e dizendo, olha, mas o senhor colocou isso numa nota, não é algo pouco... Mudou alguma coisa? Ele diz, mudou, mas eu não vou explicar mais, etc, etc, etc. O que ele está querendo dizer com isso? Você tem que ter uma percepção de teologia moral realmente fina para entender. Veja, no fundo, a Uhum. questão, isso já no domingo seguinte à publicação do Amores Letícia, eu dei uma palestra para vários bispos a esse respeito. Essa conferência depois foi traduzida em várias línguas e publicada mundo afora.
eu dizia, olha, veja bem, a questão aqui é a mudança do pecado de escândalo. Se você pega Familiares Consórcio, ele diz, você que um divorciado, recasado, que vive a castidade conjugal, ou seja, aquele que não pratica o sexo, ele pode receber a comunhão desde que não haja escândalo. Entendi. Então, é aqui que está a mudança sutil. Ou seja, existem casos em que, por exemplo, os contatos são tão esporádicos, são tão raros, que no contexto da sociedade atual, em que ninguém está muito se importando com quem é divorciado ou não, ou nem sabe mesmo o que está acontecendo, a questão do escândalo fica diminuída, então você pode, digamos assim, favorecer uma normalidade sacramental, desde que a pessoa pratique os mandamentos, etc, etc. Né? No fundo é isso que está ali. Mesmo na carta que depois foi respondida para a Conferência Episcopal Argentina, é isso que está ali, obedecendo os princípios da teologia moral, etc, tal, lá. Ou seja, a doutrina realmente não foi mudada. A mesma coisa aconteceu com o outro documento que foi esse aí foi uma explosão, né? O Fiducia Supplicans. E o pessoal falou, mas não leu. Não leu. Toda a primeira parte do documento é muito interessante, muito boa. Inclusive responde aos dúbia que os cardeais fizeram a Francisco em 2014, 15, etc. Não, foi depois de Amor e Letícia 2016, ali por mais ou menos naquele período. Ali está tudo respondido. E quando fala de bênçãos, tanto para casais de segunda união quanto para pessoas que praticam homossexualidade, o documento ele em nenhum momento diz que é uma bênção litúrgica. Perguntava, ele vai dizendo, olha, não pode. Aqui, no fundo, você está dando uma bênção para indivíduos, etc. Depois vem uma explicação da Congregação para a Doutrina da Fé, dizendo que não deve ser uma bênção para a união, tem que ser individual, etc. Pessoas que estão pedindo uma ajuda no contexto de uma peregrinação, no contexto sei lá qual. Né? E agora acabou de sair a carta que foi enviada em 2024, foi publicada essa semana pela Santa Sé, para a Conferência Episcopal Alemã, reprovando claramente a interpretação que se fez e que se praticou em muitos lugares. Então, eu estava interpretando corretamente. Sabe o pessoal, não, o senhor está passando pano. Eu me lembro que teve uma personalidade aqui do Brasil, que é escritor, alguém importante, que me mandou um áudio. Falou assim, o senhor cale a sua boca. Se o senhor não puder, o senhor fique quieto, mas fazer o que o senhor está fazendo, o senhor não deve fazer. Me esculhambou. E depois me pediu perdão, ele percebeu que eu estava certo na questão. Né? Então, não, eu não passei pano para o Papa Francisco, eu simplesmente o li com muita atenção. Sem paixão, né? Com muita atenção e com muito critério teológico. E sem pressa. Né? E realmente, o que eu dizia foi realmente o que aconteceu. Você vai ver, no final desse pontificado, tudo vai terminar tal qual. Todas essas bandeiras, essas coisas que as pessoas foram levantando, um pouco por euforia, uma coisa meio delirante, não vão se concretizar e não se concretizaram. Aliás, como ele mesmo falou que não iria acontecer. Mas também é motivado por conta do ativismo político, né? Que acabou que associou-se, né? O Papa à esquerda. À esquerda. Por quê? Porque ele tem uma agenda ecológica, só que aí lá no meio da agenda ecológica dele, ele diz assim, já que a gente respeita a natureza, então vamos respeitar também a natureza humana. Homem é homem, mulher é mulher. Vamos respeitar, já que a gente não quer matar os animais, também vamos ser contra o aborto.
que é um nazismo com luvas brancas. Ele chegou a dizer que a ideologia de gênero era uma coisa diabólica. Papa Francisco. Então, veja bem, é a mesma coisa. Eu posso aplicar a analogia a mim. Então, você pega o padre Eduardo falando de aborto, falando de ideologia de gênero, falando sobre a continuidade do magistério, ele é conservador. Mas é um recorte seletivo que estão fazendo. Né? Ah, mas Eduardo usa batina. É porque eu gosto mesmo de usar batina. Me deixa em paz, né? Não quer usar, não use. Pra mim é super cômodo. Bota um Mais camiseta, fácil, né? bota um camisetão aqui por baixo, batina por cima, eu tô pronto. Simples assim. E existe também um movimento da providência divina com relação à personalidade de cada papa. Porque a igreja cresceu durante o pontificado de Francisco e muita gente que se sentia excluída também se aproximou. Aham. Então, esse tipo de fala, de escrita que exige uma leitura mais desacelerada, né? Também dá margem para quem não consegue fazer essa leitura desacelerada se aproximar, achando que alguma coisa mudou e. E depois assim, veja bem, o Papa Francisco foi muito claro, ele foi eleito com uma missão concreta, Uhum, que era simplificar a economia vaticana, que estava muito descentralizada e por isso acontecendo situações que depois vieram a público, etc., de desvios de conduta na administração financeira. E ele foi eleito para fazer uma reforma na Curia Romana que atendesse melhor às exigências da Igreja Universal. E ele fez isso. cumpriu o papel. Exatamente. Uhum.